nome é Joyce, sou UX designer, trabalho atualmente na ZUP. Hoje eu trabalho diretamente focado em pesquisa, focado nas pessoas com deficiência. Então, o meu trabalho é muito focado na acessibilidade digital. Mas, além de trabalhar nesse universo, eu sou uma pessoa com deficiência. Eu tenho autismo, fui diagnosticada há quase 6 anos com a característica, com o quadro. E há pouco tempo, acho que menos de um ano, eu fui diagnosticada com ceratocone, que é uma doença na córnea. Ainda não é enquadrada totalmente como PCD, depende muito do grau da evolução da doença, mas isso também acaba meio que afetando a minha experiência como usuária, pelo fato da minha acuidade visual não ser a mesma como era antigamente. Então, todos esses fatores, todas essas minhas características de ser uma pessoa com deficiência, uma mulher com deficiência, isso influenciou muito de trabalhar nesse universo de acessibilidade e de inclusão. Acho que eu não trabalhei somente na ZUP, nesse universo. A acessibilidade e inclusão, ela veio desde o momento que eu tive o diagnóstico, e comecei a pensar muitas coisas. Eu me lembro que na época que eu tive o diagnóstico, eu estava estudando comunicação visual e eu acho que um dos momentos que eu comecei a ouvir de uma amiga minha que trabalha no Itaú Cultural sobre design universal. Na época, o Itaú estava dentro do Itaú Cultural meio que trabalhando, né? Tentando elaborar projetos que tinha a questão da inclusão e da acessibilidade digital. Ela me compartilhou muitos materiais, essa minha amiga que estava dentro do Itaú, sobre a questão de design universal. E isso para mim foi, acho que muito significativo, porque eu estava começando na área, estava estudando, começando a fazer estágio, e foi a partir daí que eu tive o primeiro contato sobre o conceito. Ainda não era muito falado aqui no Brasil sobre essa questão de acessibilidade, e aí eu tive esse primeiro contato e eu comecei meio que endossar isso na minha cabeça, e ela sempre me partilhava vários materiais. E aí teve um momento da minha vida que eu tive a oportunidade de trabalhar no Comitê Paralímpico Brasileiro, e aí foi um grande ponto de virada dentro da minha carreira profissional, porque foi um lugar que eu tive contato com diversas pessoas de diversas deficiências, de diversos lugares do Brasil, com atletas de alto rendimento, e vivenciar e estar presente dentro de um universo que tinha diversas diversidades no universo da deficiência, foi um lugar que expandiu muito a minha cabeça sobre pensar nessa questão de design inclusivo, acessível, para todas as pessoas, não somente porque é muito diferente o meu lugar de fala sendo autista e tendo ceratocone, pensando talvez numa perspectiva da pessoa que tem uma deficiência física. Eu sei que às vezes, diante de algumas dores, pode ser um pouco parecidos devido à falta de acesso que a gente tem, mas estar presente, trabalhando diariamente com essas pessoas, foi muito importante para compreender também as dores delas, porque a minha deficiência, de alguma certa maneira, ela é invisível. Então, por eu ter uma deficiência que ela não é aparente, passo por alguns perrengues, por algumas dificuldades extremamente difíceis, né? E tipo, quando eu converso com uma pessoa que tem uma deficiência que é visível, mesmo sendo visível, ela também passa por outros perrengues e por outras dificuldades que eu não passo. E estar dentro do comitê foi muito importante para criar, acho que uma possibilidade de empatia, de me colocar mais no lugar do outro e de criar essa sensibilidade. E eu percebi que trabalhando lá como design gráfico, eu trabalhava como design gráfico na época, que independente do lugar que eu fosse trabalhar, o que eu pudesse fazer no futuro,
seria focado na inclusão e pensando nas pessoas com deficiência. Acredito que, além de focar nas pessoas com deficiência, vindo para a ZUP no final do ano passado, eu percebi que não era somente isso que eu deveria meio que falar e abordar dentro do trabalho que eu faço, dentro do universo que eu tô. Eu tive um privilégio muito grande de participar de diversas reportagens no ano passado, e devido a essas reportagens, uma coisa que me fez expandir mais e abrir a minha cabeça para falar mais de outras pautas, que não fosse somente o universo da pessoa com deficiência, foi o fato de eu ter feito uma reportagem na Globo e no dia seguinte eu me lembro que eu vi uma autista negra falando o quanto foi importante para ela ver uma mulher negra autista falando em nome da comunidade numa emissora tão grande. E eu nunca tinha parado para ver desse prisma, que a questão da pauta racial veio muito forte o ano passado, depois dessa oportunidade que eu tive, porque eu comecei a rever alguns outros conceitos que eu não tinha visto ainda. Pelo fato de ser negra e ter o diagnóstico fechado na questão do autismo, dentro da comunidade gera diversos debates, e pelo fato das pessoas ter conhecimento do meu trabalho, eu sempre sou chamada para ter esse diálogo da questão da dificuldade de quantas pessoas que talvez se identificam com o diagnóstico, talvez tenham o diagnóstico, que são negros e que não têm a oportunidade de fechar o laudo devido à questão de custo, devido à falta de acesso. Os recursos muito escassos para a gente, de alguma certa maneira. Eu tive o diagnóstico pelo SUS, mas eu falo que a oportunidade que eu tive, né, acho que o que eu tive de possibilidades é como se fosse uma sorte de ganhar na loteria, de ter encontrado um médico especialista em autismo dentro do sistema público de saúde que fosse empático e que pudesse compreender as minhas demandas e que pudesse fechar o meu laudo. Isso é uma grande sorte, eu acho, diante da verdadeira realidade da comunidade. Então, são muitos debates que entram dentro dessas camadas. A questão racial, além do fato do diagnóstico, na mesma época, eu tive a oportunidade de conhecer o programa UX para Minas Negras, que é idealizado pela Karen Santos. E eu me lembro que dentro do primeiro evento que elas fizeram, tinha uma pergunta no formulário que foi muito importante, assim, acho que uma pergunta de um grande ponto de virada em diversos aspectos do que eu pensava. Que acho que na última pergunta elas me colocaram assim no formulário: me indique 2 minas negras que estão no universo do design que você conhece. E a única mina negra que eu achava fera do trabalho que ela fazia, ela faleceu há 3 anos já. E era a única referência que eu tinha, de fato, do meu ciclo social, de uma pessoa negra, designer, que tinha conquistado diversos espaços. E, infelizmente, ela faleceu há 3 anos. E foi a única pessoa que, de fato, eu tinha de indicação. E isso para mim foi muito forte, de saber que a única pessoa que eu tinha referência não está mais viva. Mina negra. Comecei a rever muitos conceitos, tanto nessa questão do autismo, da questão da pauta racial, e tanto dessa questão do universo do design. Eu vim de uma família simples, de uma família humilde, mas os meus pais sempre se preocuparam de dar sempre o melhor para mim naquilo que cabia. E então eu falo que não passei por tanto perrengue devido ao trabalho em conjunto, né? Acho que foi um trabalho
bem elaborada em equipe da minha mãe e do meu pai, da questão da maneira de como eles me educaram, da maneira de como eles quiseram dar a melhor educação, mesmo com algumas dificuldades. Mas eu vejo que, em alguns aspectos, a minha realidade não era tão parecida da realidade da maioria das pessoas que está nessa questão do aspecto racial. E eu falo que foi muito pelo trabalho dos meus pais. Eu vim de uma família humilde, eu reconheço o histórico da minha família. Eu sei que minha mãe e meu pai passaram por muitos perrengues extremamente sensíveis e frágeis, e acho que o esforço deles foi pelo fato de não querer que eu passasse por que eles passaram. Acho que esse foi o esforço deles, de me dar uma possibilidade da qual eles não tiveram, e acabou dando certo. E mais pelo fato de ter tido pequenos privilégios aí na minha vida, isso me afastou um pouco da questão de compreender a questão do racismo, a questão do racismo estrutural. Então, eu demorei muito para ter essa consciência, para simplesmente falar e abordar esse tema. E acho que desde o ano passado que eu comecei de fato a falar, devido a essas duas questões, né, que eu falei, que é o autismo dentro do universo racial, que tem poucas autistas mulheres negras. Se for citar aqui, eu acho que de autista mulher negra que eu conheço, de tudo de referência, a Rita Lozeiro, uma outra garota que acho que ela chama Fernanda, acho que é Fernanda o nome dela, que é também autista negra. De resto, eu não conheço mais ninguém, assim, não tem mais outra referência. E então isso foi muito forte, devido ao fato de ser uma dessas referências. E também a questão de quando teve essa pergunta do Ex para Minas Negras, eu meio que pesei algumas coisas, assim, tipo, eu comecei a observar com mais detalhes de como era o ambiente da onde eu estava, que eu nunca tinha observado, né? Que o racismo é tão estrutural que tem coisas que a gente só percebe quando você é instigado mesmo. E foi aí que comecei a perceber as coisas. Comecei a perceber que muitos eventos que eu vou de designer, que eu vou na área de tecnologia, você conta nos dedos as mulheres negras, pessoas negras, né, homens negros que estão no evento. Eu já fui em diversos eventos que eu era a única mulher negra. Eu me lembro de um evento de tecnologia que eu fui o ano passado, que tinha 1.000 pessoas no evento. E acho que 80% do evento era homens, 20% mulher. E se a gente fosse meio que colocar mais cortado, né, esse gráfico, acredito que 2% eram negros e, tipo, eu era a única mulher negra do evento, que estava participando ativamente do evento. As outras 2 mulheres negras que estavam no mesmo lugar eram as copeiras. E aquilo foi muito impactante para mim. Aí eu pude, acho que devido a essas 2 referências, eu pude ver a questão por que não tem mais mina negra nesses lugares, participando ativamente. Eu me lembro que eu tava no café e chegou a mina que era da Copa, e ela era negra também, e ela me viu, né, tipo, tomando café lá como participante. Foi tão forte que, tipo, ela olhou e começou a sorrir, saca? E aquilo, de alguma certa maneira, foi muito, muito impactante para mim. Porque eu sempre tive nesses lugares, mas eu nunca parei meio que para pensar nessas questões. E ano passado eu comecei a repensar isso. E eu comecei a repensar em outros lugares que eu estou, aonde estou com as pessoas. Eu me lembro que no começo desse ano eu estava conversando com uma jornalista e a gente estava na padaria em Perdizes. E aí ela me perguntou no final da entrevista o que era o racismo para mim. E eu simplesmente pedi para ela observar a padaria em volta dela. E ela pudesse responder para mim.
Eu fiz essa pergunta porque eu era a única mulher negra sendo cliente da padaria. E, e tipo, perguntei, eu só falei isso. Observe sua volta. A resposta está aí. E, então, esses pontos, essas vivências, essas questões, de fato, são questões de muito impacto, eu acredito que me fez repensar muito do último ano para cá, principalmente devido ao fato de trabalhar com acessibilidade. E eu comecei a rever muitas dessas questões que, tipo, para mim não faz sentido meio que levantar a bandeira da acessibilidade, da inclusão das pessoas com deficiência e não olhar com sensibilidade as outras pautas que existem também. Então, a pauta racial, para mim, hoje é uma coisa que também eu estou começando a ter propriedade e de estar nos coletivos, né, de pessoas negras e falar sobre o tema, porque é preciso, tipo, porque as pessoas negras não estão no evento de tecnologia, porque somente de 1.000 pessoas eu era a única mulher negra, porque outras pessoas não podem ter essa mesma oportunidade, o que está acontecendo de fato, que tipo de oportunidades a gente está dando para essas pessoas, o que a gente está dando de fato acho que abrir portas para essas pessoas. Eu reconheço que eu tive muito do trabalho dos meus pais, mas também eu reconheço que eu tive muita oportunidade de conseguir bolsas, de conseguir algumas pessoas que me ajudaram dentro desse processo educacional, dessa questão de ter conhecimento. Então, quantas dessas pessoas, tipo eu, como mulheres negras, homens negros, estão tendo a mesma oportunidade para conseguir ter, acho que, um lugar no mercado, né? Tipo, eu vejo que é um mercado design e de tecnologia, um mercado altamente elitizado, saca? Tipo, da questão, você vê cursos, você vê palestras, você vê isso e, tipo, são preços absurdos, assim, os valores. E quanto dessas pessoas, de fato, têm condição, sabe? Desse público, de, tipo, de estar nesse lugar e de vivenciar esses lugares, de ter essas experiências, de ter essas trocas. Então, isso são coisas que me questionam, são coisas que faço pergunta o tempo todo e são coisas que, de fato, eu quero sempre levar e instigar e sempre falar o porquê isso acontece e como a gente pode mudar essa realidade, de como a gente pode dar mais oportunidade para as pessoas que não têm conseguir esses espaços. E acho que eu falo isso tanto no aspecto do aspecto racial, do aspecto das pessoas com deficiência, porque também é um lugar que dificilmente eu vejo pessoas com deficiência tendo protagonismo. É o espaço também que tem poucas pessoas trans, tem poucas pessoas LGBTs, então cadê essas pessoas? Cadê essa galera também nesses espaços? Qual é a realidade de fato dessas pessoas? Então, acho que todas essas questões que eu estou colocando, todos esses pontos que eu estou colocando, é muito no aspecto de não somente fazer essas perguntas, mas acho que também olhar com uma certa sensibilidade, sabe? De olhar com empatia, de olhar com questões, né? Com perguntas e tipo, cara, o que tá acontecendo? Onde estão essas pessoas? Qual é a realidade delas? Né? Qual é a realidade dessas pessoas que não estão nesses lugares? Tipo, 25% da população brasileira tem uma deficiência e somente 1% dessa população está empregada. E, tipo, não faz sentido. Não bate os números. Então, cadê os outros 24%? Onde estão essas pessoas? Qual a realidade delas? Quais as oportunidades que essas pessoas têm diante de tudo que acontece em nossa volta? Então, e como a gente começa a olhar isso, né? E como a gente consegue resolver essas camadas, resolver essas fragilidades, resolver essas sensibilidades que surgem, que sempre existiu, para falar a verdade, né? Sempre existiu,
e que é um momento que a gente está meio que se mobilizando para não acontecer mais. É um momento que a gente está mobilizando para, tipo, a gente, para talvez futuramente não precisar fazer esse vídeo, porque às vezes a gente coloca esse nosso lugar de fala, essa questão de ter o protagonismo, de talvez ter essa questão das pessoas olharem a gente como um tipo de referência. Eu necessariamente ficaria muito feliz se um dia eu não pudesse ser referência nessa questão racial e nem na questão das pessoas com deficiências e nem outras bandeiras de diversidade, porque mais pessoas estariam nesse lugar, mais pessoas estariam nesses espaços sem a necessidade de talvez levantar esses questionamentos. Eu ficaria muito feliz se daqui 10 anos a gente não meio que 10 anos, 20 anos, não sei, ou antes, sabe? Da gente não meio que questionar mais isso. Da gente simplesmente chegar lá e dar a oportunidade. Da gente simplesmente ir lá e dar as adaptações, os recursos necessários para todas as pessoas estarem nos lugares que elas quiserem estar. Esse é meu conceito de vida. O meu lugar do mundo é aonde eu quiser. Se eu quiser, talvez, ficar em casa dormindo, é o meu lugar. Mas se eu quiser estar no universo da tecnologia, trabalhando com acessibilidade, trabalhando com inclusão, é o meu lugar. Se eu quiser atuar, é o meu lugar. Aonde eu quiser eu estiver, é o meu lugar. E acho que é isso que a gente tem que dar para todas as pessoas. E, infelizmente, essa liberdade de você escolher o que você quer, quando a gente fala de minorias, muitas dessas pessoas não têm escolha. E sim, eu acho que sou uma privilegiada dentro de todas essas camadas. E como privilegiada, eu reconheço esses privilégios e eu sei da responsabilidade que eu tenho por causa desses privilégios e eu sei da importância de estar aqui. E eu sei da importância de simplesmente cada vez mais falar para abrir espaço para outras pessoas como eu, que não tiveram a mesma oportunidade, terem também. E que espero que no futuro essas pessoas estejam talvez no meu lugar, ou simplesmente a gente nem precise mais falar sobre isso, porque a gente precisa naturalizar essa falta de recurso e essa falta de acessibilidade. A gente precisa naturalizar, tipo, a possibilidade de todas as pessoas estarem onde elas quiserem. Acho que essa é a minha maior vontade e acho que é a maior vontade de todas as pessoas que estão dentro da minoria e que já têm o seu espaço ou que não conquistaram o seu espaço. Quem já conquistaram o seu espaço nesse universo da minoria, eu vejo muitas delas meio que lutando para dar mais espaço para outras pessoas. E as pessoas que não estão, né, nos lugares que elas querem estar, a gente precisa olhar com mais sensibilidade, com mais afeto, para conseguir dar mais oportunidade para essas pessoas. Acho que essa é a minha mensagem e espero que as minhas palavras não sejam somente palavras. Espero que quem assistir, quem puder ver e quem se sentir tocado com a minha mensagem, espero que pratiquem diante das possibilidades a mensagem que eu estou passando. Porque acho que muito mais do que falar, muito mais do que ter o meu lugar de fala, é a gente praticar e dar cada vez mais o espaço para essas pessoas estarem aonde elas quiserem.